A entropia é uma magnitude termodinâmica que mede o grau de probabilidade na configuração de um sistema. A segunda lei da termodinâmica nos diz que a tendência natural de um sistema é passar de uma ordem para um estado de maior desordem ou aleatoriedade. Em outras palavras, à medida que o tempo passa, a energia do universo se dispersa e se torna cada vez mais distribuída em um estado de maior caos. O aumento da entropia é um processo irreversível, o que significa que a ordem que é perdida não pode ser recuperada. Isso tem implicações significativas em muitos aspectos da nossa vida e do universo em geral. Por exemplo, é por isso que os sistemas físicos e biológicos tendem a se degradar e se deteriorar ao longo do tempo. O corpo humano nasce em um estado altamente ordenado e organizado, mas durante toda a vida ele está sujeito a processos que o levam a um estado cada vez mais desordenado e caótico, até a morte. Esses processos são influenciados tanto por fatores externos, como a exposição a toxinas, radiação, lesões e doenças, quanto por fatores internos, como o envelhecimento e a senescência celular. À medida que o corpo envelhece, muitas das funções e sistemas começam a falhar e a entropia, desordem, aumenta. A entropia do corpo pode ser medida de várias maneiras. Por exemplo, a perda de cabelo, a flacidez da pele, as rugas, o enfraquecimento muscular e a diminuição da capacidade cognitiva são todos os sinais de entropia crescente. No entanto, a entropia pode ser reduzida ou revertida em certas circunstâncias, como quando aplicamos energia ou esforço para organizar ou estruturar um sistema. A quadrimetria do tempo pode ser útil na estruturação de sistemas, pois permite uma visão mais completa e equilibrada do tempo. Por exemplo, ao planejar um projeto, podemos considerar tanto as lições aprendidas no passado, quanto as expectativas e possibilidades futuras, além do presente momento. Da mesma forma, a estruturação de sistemas pode ajudar a tornar a quadrimetria do tempo mais tangível e aplicável em nossas vidas. Ao criar sistemas organizacionais claros e eficientes, podemos ser mais produtivos e eficazes em alcançar nossos objetivos e reduzir o estresse e a ansiedade associados à falta de estrutura. A quadrimetria do tempo é uma teoria proposta pelo filósofo francês Henri Bergson no início do século XX. Bergson argumentava que a nossa percepção do tempo não pode ser medida com base em uma escala uniforme, já que diferentes experiências e eventos podem parecer mais longos ou mais curtos, dependendo da maneira como os vivenciamos. De acordo com a quadrimetria do tempo, existem 4 formas diferentes de experimentar o tempo. Duração é a forma mais básica e fundamental de experiência do tempo. Duração é o tempo subjetivo que experimentamos quando nos envolvemos em uma atividade ou quando temos uma experiência emocionalmente intensa. Sucessão é a maneira pela qual percebemos a ordem dos eventos no tempo, ou seja, o fato de que as coisas acontecem em uma sequência temporal. Simultaneidade é a percepção de que coisas diferentes estão acontecendo ao mesmo tempo. Intensidade é a forma como percebemos a mudança e a variedade das coisas que acontecem ao nosso redor. Segundo Bergson, essas 4 dimensões de tempo estão interligadas e se relacionam de maneiras complexas. Além disso, ele argumentava que o tempo não pode ser medido de maneira objetiva, mas apenas compreendido através de nossa experiência subjetiva. A teoria da quadrimetria de tempo de Bergson tem uma certa ligação com a ideia de sincronicidade de Jung. Tanto Bergson quanto Jung acreditavam que o tempo não pode ser reduzido a uma simples medida objetiva e linear, mas sim que está entrelaçado com a subjetividade e com a experiência humana.
Já para Paul Ricoeur, que se baseou nas ideias de Bergson e as desenvolveu em sua própria filosofia, a quadrimetria do tempo existe em 4 dimensões de tempo: a duração pura, a simultaneidade, a sucessão e a memória. A duração pura é a dimensão do tempo que experimentamos quando estamos em contato com algo vivo e em constante mudança. A simultaneidade é a dimensão do tempo que percebemos quando lidamos com objetos inanimados e não vivos. A sucessão é a dimensão do tempo que experimentamos quando vemos a mudança como uma consequência ordenada de eventos. E a memória é a dimensão do tempo que nos permite lembrar do passado e projetar o futuro. Podemos relacionar essas dimensões com o desenvolvimento humano ao longo do tempo. Por exemplo, crianças pequenas podem estar mais sintonizadas com a dimensão da duração pura, já que estão constantemente experimentando coisas novas e em constante mudança. Conforme envelhecemos, podemos nos tornar mais focados na dimensão da simultaneidade, já que lidamos mais com objetos inanimados e estáveis. A dimensão da sucessão pode ser mais importante para nós durante a idade adulta, já que estamos mais preocupados com a progressão e realização de nossas metas e objetivos. E a dimensão da memória pode ser mais importante à medida que envelhecemos e temos mais experiências e lembranças acumuladas para refletir. A quadrimetria do tempo de Bergson pode ser relacionada aos nossos relacionamentos, já que a maneira como percebemos o tempo pode afetar a maneira como nos relacionamos com os outros. Por exemplo, se alguém está mais focado na dimensão da simultaneidade, pode ser mais propenso a ver as pessoas como objetos estáveis e imutáveis, em vez de seres em constante mudança. Isso pode levar a uma falta de empatia e compreensão pelas perspectivas e necessidades dos outros. Por outro lado, se alguém está mais sintonizado com a dimensão da duração pura, pode ser mais aberto e receptivo às mudanças e transformações que ocorrem em seus relacionamentos ao longo do tempo. Eles podem ser mais capazes de entender que as pessoas mudam e evoluem. Isto pode levar a um maior senso de empatia e compaixão pelos outros. Além disso, a dimensão da memória também pode ser importante em nossos relacionamentos. A capacidade de lembrar experiências passadas pode nos ajudar a entender melhor os outros e a construir conexões mais profundas e significativas. Sem consciência, não há percepção do tempo. A consciência é essencial para a percepção e experiência do tempo. Quando estamos conscientes e presentes no momento atual, podemos observar e perceber as mudanças que ocorrem ao nosso redor e dentro de nós mesmos. E dessa forma, podemos moldar a nossa experiência de tempo de maneira mais significativa e intencional. Além disso, a memória do nosso passado nos permite aprender com as experiências anteriores e utilizar esse conhecimento para tomar decisões melhores no presente e no futuro. Tudo isso nos permite ampliar nossa visão e percepção do tempo, e assim nos tornar mais conscientes e atuantes em nossa própria realidade. Ao aplicar a ideia de entropia, podemos identificar os pontos em que nosso sistema está desorganizado e, por meio de esforço e energia, reestruturar e reduzir a desordem, trazendo mais harmonia e equilíbrio em nossas vidas.